E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos dando continuidade, a essa série de testemunhos, de histórias, de irmãos, pessoas que aceitaram o Evangelho, que se entregaram a Cristo e tiveram suas vidas transformadas. Hoje nós teremos o testemunho do nosso irmão, o diácono Gilmar. Diácono, diante dessa vida cristã, a gente sabe das dificuldades, a gente sabe de quão é tremendo, quão é difícil, mesmo quando Cristo nos recebe, mas antes nós somos falhos e pecadores, participamos das trevas, e para aceitar Cristo é uma dificuldade tremenda. E a gente queria saber como era a vida do Senhor, antes dessa convenção, antes de aceitar Cristo, em rápidas palavras. Quais eram as dificuldades? O que mostrava de forma mais nítida que era impossível o Senhor hoje ser um líder de igreja, um ministro da palavra, um ministro de ensino, uma pessoa que se relaciona bem com o público, que tem a sua comunicação. Como era a vida do Senhor antes da conversão, antes de Jesus? É uma vida totalmente diferente, Vamos dizer assim, eu achava que isso não poderia acontecer. E pessoas também não acreditavam que isso poderia acontecer na minha vida. A pessoa, um jovem, conheci o Evangelho na minha juventude, mas eu era uma pessoa muito voltada para as coisas do mundo. Eu bebia muito, eu fumava, eu me alcoolizava bastante, cheguei a usar drogas, não drogas pesadas, maconha e outras, E eu, uma pessoa completamente perdida, muito viciado nessas coisas, em alcoolismo, em mulher, essas coisas assim. E para mim era impossível. Para as pessoas, quando eu tomei uma decisão de andar nos caminhos do Senhor, as pessoas diziam: ele não vai passar uma semana, ele não vai passar 2 semanas, ele não vai passar um mês. Pessoas chegam a dizer assim: Gilmar não vai ficar sendo crente, que antigamente sendo protestante, que antigamente não chamava nem de evangélico, nem de cristão, chamava de protestante naquela época, E aí, então era impossível acontecer, mas aconteceu, E graças a Deus eu estou aqui, durante esse período, Eu vou estar falando depois do período, quando foi, o ano que foi, como foi que aconteceu, através de que aconteceu. Isso é muito importante para a gente falar. Essas pessoas, digamos assim, ou talvez até na mente, no coração do Senhor, isso foi muito pesado, o fato das pessoas, ou o Senhor mesmo pensar que não ia dar certo, que era uma pessoa muito ligada às coisas do mundo. O Senhor enfrentou muita dificuldade quando se diz assim: aceitei a Cristo para permanecer. Qual foi a dificuldade maior? Muito difícil, porque quando eu tomei uma decisão, minha conversão foi instantânea. Eu conheci o Evangelho, depois vai estar falando como foi que eu conheci, mas foi difícil porque naquela época, nos anos 80 aqui em Boa Vista, as pessoas não aceitavam. A maioria das casas não tinha essa cidade que temos hoje, e as pessoas elas chamavam a gente de protestante, elas batiam a porta na cara da gente, pegavam um pedaço de pau para expulsar a gente da casa, batiam as portas lá e vê os crentes, lá vê os protestantes, e trancavam tudo, mandavam a gente se afastar do pé das suas portas. Então foi muito difícil. A minha mãe, quando eu cheguei em casa, que eu disse à minha mãe na época que eu tinha aceitado a Jesus como Salvador, ela mandou eu embora de casa. Foi muito difícil. E eu arrumei minhas coisas. Eu peguei e comecei a arrumar minhas coisas, para me sair de casa. Eu tinha me convertido. Eu tinha tido uma conversão, um encontro com Cristo. A palavra de Deus, ela tocou em mim. E aí eu comecei a arrumar minhas coisas. Foi quando ela, não, tal, e alguém falou com ela e tal. Mas minha mãe pediu que eu saísse da minha casa, da casa. Pediu que eu saísse de casa, que eu não ia ficar com protestante em casa, não. E hoje tem minha família quase toda através de mim, meu irmão. Hoje a família tem muitos evangélicos, muitas pessoas servindo a Deus, graças a Deus, já através da gente. Realmente a gente, quando aceita o Evangelho,
tem muitas, mas muitas coisas para poder tentar nos parar. Muitas dificuldades. Porque ali é o momento da decisão em que você não sabe o que vai ser, né, mas você sabe o que está sendo. Né, e fica aquela confusão e aquela agonia, muita dúvida na nossa mente, né, de o quanto somos pequenos, não vamos conseguir, as pessoas vão brincar com a gente, e realmente são um turbilhão de coisas que passam na nossa mente, né, tentando nos parar. Sim, Diácono, e quando chegou o momento, como foi, através de que o Senhor conheceu o Evangelho? É interessante, fechando essa parte passada, a gente vai ver que até na sala de aula a gente estudava, antigamente eu tinha o Colégio Padre Maurício, os colégios primeiro daqui, e aí nas aulas, quando tinha aula de religião, antigamente, e aí os evangélicos naquela época tinham que sair das aulas, tinham que sair da sala de aula. Isso era ruim para a gente. A gente tinha que sair da aula de religião porque muitas vezes professores, alunos, eles não aceitavam naquela época, né, uma pessoa crente, né, um protestante lá na aula de religião. E muitas vezes, não só eu, mas outros tiveram que sair. Depois a gente foi tomando o pé da coisa, a gente foi ficando e fomos começando a debater com professores, né, sobre isso aí, sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito, o que é certo, o que é errado, o que a Bíblia diz e o que a Bíblia não diz, as verdades da palavra de Deus. E o que trouxe a minha conversão foi uma coisa simples, que muita gente às vezes nem valoriza muito, né? Eu ganhei uma Bíblia de presente. Uma Bíblia. Eu já dei muitas Bíblias de presente. Eu gosto da Bíblia de presente. Já apresentei muitas pessoas com Bíblia. Eu creio no poder regenerador, transformador, salvífico da palavra de Deus. Ela fez isso na minha vida, né? Ela trouxe mudança de atitude, comportamento e pensamento em mim. E eu creio que ela traz em muitas pessoas. Eu ganhei uma Bíblia da minha irmã e com essa Bíblia eu comecei a ler e comecei a assistir o culto. Comecei para a igreja, né? Assim, meio cabreiro, meio por fora, né? Fiquei ali atrás. E aí comecei a assistir os cultos. E aí, um dia, pouco tempo, eu comecei a assistir a ela. Aí comecei a assistir assim. Eu estava quase um ano indo para a igreja e visitando a igreja e tal, assistindo, mas sem tomar decisão. Mas teve um dia que teve um convite, né? Quem queria, né, andar nos caminhos do Senhor, servir ao Senhor, andar com Cristo, né? Tomar a sua decisão, né? Aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E nesse dia, eu tomei a minha decisão, várias pessoas levantaram a mão, uma confirmação assim. No meu batismo aqui no Rio, São Francisco, mais de 40 pessoas se batizaram no dia. Então foi outra confirmação. Eu não vi um batismo maior ainda, até hoje não vi 40 se batizar assim, ainda não vi não. Então houve essa coisa. Eu ganhei uma Bíblia e com essa Bíblia eu fui para a igreja. E aí, com 3 meses que eu estava na igreja, meu desejo, eu comecei a ler, já tinha lendo, e teve desejo de me batizar, e eu queria me batizar, e o pastor fez reunião, e o pastor chamou um, chamou outro, e falava comigo, e digo, vai ter um batismo, eu quero me batizar. Com 3 meses, então, no ano de 83, eu desci as águas batismais, né? Quase 40 e poucas pessoas, né? E graças a Deus, né? Eu sirvo a Deus, né? Tenho muita experiência, muitas vitórias alcançadas, a gente teve fracassos, mas a gente não fica prostrado, porque Deus, Ele nos levanta, né? Não deixa ficar caído, né? É verdade. Diácono, o senhor não acreditava nisso? Não. As pessoas não acreditavam. Porque é uma pessoa que eu era muito viciado, eu bebia muito, eu era muito assim, eu gostava muito de farra, eu gostava muito de beber, eu bebia muito. Eu bebia muito. Os familiares também não acreditavam. E realmente, e esse homem, né, hoje, que carrega essa responsabilidade de deixar um legado, né, para os que estão chegando, né, que têm suas experiências, seus milagres que já foram vivenciados. Diante de tudo que já se passou, ou seja, hoje o Senhor diferente do que era antes, né? Hoje é um diácono, pela graça, né? Líder, né, de ministério. Várias vezes líder de ministério, várias vezes, né, como diretor de culto, né, na igreja, né, tanto aqui como Paulo Guerra.
E Deus ele tem conotado isso, né? Eu tenho pego isso com muito carinho, com muito prazer, com muita responsabilidade, né? Deus sabe, né, das nossas capacidades e a gente não podemos ficar parado. Nós temos que nos integrar a isso e fazer o possível para que o nome de Deus ele seja glorificado nos nossos feitos, nas nossas ações, né? Isso aí. Ou seja, um homem que tinha lá, um jovem que tinha lá a sua vida bagunçada, poderíamos dizer assim, hoje é responsável por zelar da organização da casa do Senhor. Porque o diácono é aquele que cuida, né? Ele está para servir, ele é um auxiliar, não somente do pastor, mas de toda a igreja, né? Então, ele é aquele que está para servir. Ele é o primeiro, tem que ser o primeiro que chega e o último que sai. Então o diabo está assim, ele veio para servir. Houve algum sinal miraculoso para que o Senhor decidisse se tornar um servo de Deus? Algo sobrenatural aconteceu ou o Senhor simplesmente sentiu, né, que precisava, o amor de Cristo constrangeu o Senhor, que precisava servir e se doar? Podia ser de qualquer forma, seja limpando os banheiros da igreja, seja organizando alguma coisa, seja em qualquer um dos ministérios, pregando, hoje o Senhor ministra. Foi preciso haver algo extraordinário, sobrenatural, ou simplesmente o Senhor entendeu, né, que poderia ser usado por Deus? No meu caso, eu entendi assim, porque a palavra de Deus, ela fala conosco. Quando a palavra de Deus ela fala, Deus fala com a gente através da sua palavra. Eu fui tocado mediante a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos toca, ela nos molda, né? Ela traz mudança em nós. Né? Diz que quem está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, as que tudo se fez novo. Então, as coisas velhas passaram, porque a palavra de Deus trouxe coisa nova, né? E aí trouxe essa mudança de atitude, comportamento, pensamento. Nós temos uma vida hoje agitada, corre no dia a dia, mas faz parte, mas somos servos. Somos cristãos, né? Sou diácono, estou para servir, né? Sou líder ministerial do Ministério de Homens aqui e também já fui liderança do Ministério de Ação Social da igreja, hoje como diretor de culto, né? Aqui na igreja, graças a Deus, eu tenho feito o possível para que o nome do Senhor seja glorificado, né? Eu já tenho pessoas na minha família, várias pessoas são cristãs hoje, meus filhos têm a maioria servindo a Deus, tem o Isaac, tem o Ismael, né? Eu espero que o outro venha logo também. Estamos orando nesse propósito, né? Estamos orando aí. E, diácono, realmente, uma pessoa que não tinha possibilidade, né? Uma pessoa que talvez subjugada pela sociedade, alguém que talvez quando chegou na igreja, né, teve maus olhares pela vida que tinha antes. Olha, a pessoa dizia assim, ele não vai ficar. Ele não vai ficar. Ele não vai ficar sendo crente, né? Ele não vai ficar sendo protestante, né? Ele não vai ficar sendo, naquela época era assim, sendo crente. E mesmo sendo uma pessoa que talvez não tinha um bom relacionamento com pessoas, não tinha habilidade em falar em público, talvez não tinha o sentimento que houve em Cristo de servir as pessoas, e hoje o Senhor tem isso. O que o Senhor diria, né, para essas pessoas que estão buscando uma capacitação, buscando um aperfeiçoamento a fim de servir a Jesus, mas não acreditam em si mesmo, ou alguma coisa os leva a acreditar que eles não são capazes, né? E que não há possibilidade de se tornarem líderes, de se tornarem diáconos, de se tornarem pregadores, de se tornarem, seja pastor, diaconisa. O que o Senhor diria para esses, né, que ainda não são, né, mas que estão nessa caminhada? Há uma possibilidade de serem? Porque ninguém é incapaz. Todo mundo tem uma capacidade, todo mundo tem um chamado. Agora tem que correr atrás. Qual é o meu chamado? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O que Deus quer comigo? O que Deus quer que eu faça? Como Deus quer que eu faça? Aí tem que ler a Bíblia, tem que orar, tem que buscar Deus, tem que ter aproximação com Deus, né? Um relacionamento bom com a sua palavra. E eu creio que através disso aí a gente tem que se dispor. Tem que se dispor. Nós estamos dispostos a isso mesmo? Se eu não estiver disposto, eu não vou fazer. Mas se eu me disponibilizar, eu me dispor a tal serviço, eu vou fazer e o nome de Deus é glorificado. Ninguém é capaz, todo mundo tem capacidade, né? Tem um chamado.
E Deus quer realizar isso, depende de cada um de nós, né? Depende de mim, né? Depende de cada um. Ou seja, se nós nos dispormos, certamente Deus vai fazer. Vai fazer. Amém. Agora, se eu não quiser, Deus não faz, porque Deus não age por força e por violência, né? Mas tudo pela vontade dele, né? Não por força e por violência, é pela vontade do Senhor. Mas se eu me dispor, Deus vai agir em meu favor. Ele vai fazer, vai realizar o desejo do meu coração. O Senhor era um improvável, mas Deus manifestou de forma grandiosa a graça dele. Tremenda. Mudou a vida do Senhor e o fez servo, porque o Senhor se colocou na dispensação dele, né? O Evangelho é poder Graças de a Deus. Deus. É salvação para aquele que crê. Quem crê é salvo. Então o Evangelho é o poder de Deus. Amém. É o poder de Deus. Foi isso que fez. Foi ele que trouxe isso tudo na minha vida. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o Evangelho. Diácono, eu quero agradecer o Senhor pela disponibilidade. Que Deus continue abençoando. Se o Senhor quiser deixar mais alguma coisa. Foi bom a gente ter esse diálogo, né? Isso é bom, isso é gratificante, né? Isso, as pessoas elas vão ver que nada é impossível. Tudo é possível aquele que crê. Para Deus não existe impossível. Tudo é possível. Aquele que tem fé em Deus, ele vê o impossível, né? Ele alcança, né, o impossível, né? Então as coisas que talvez não pudessem acontecer, elas acontecem de uma forma, né, tremenda, né? Os sinais de prodígio e maravilha. Deus é um Deus de maravilha. Deus abençoe a vocês, né, nesse trabalho aí, a todos que vão, né, estar assistindo. Você não é uma pessoa incapaz, você é capaz. A palavra de Deus é viva, assim como o seu like e a sua inscrição nesse canal. Compartilhe e Deus continue abençoando sua vida. Nós queremos agradecer por você visualizar e pedimos, compartilhe, em nome de Jesus.